Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Arruda, um dos principais estádios do Brasil, e se poderíamos imaginar, por exemplo, uma reforma, uma reestruturação e modernização do estádio nos próximos anos, o que foi feito basicamente ano passado e nesse ano também de reformas, e é claro, né, o que o torcedor tem como expectativa, quem sabe uma nova arena, modernização, que foi algo que já foi discutido há quase 20 anos atrás, lá em 2007, quando ainda iria construir os estádios para a Copa do Mundo, e porque eu vejo que uma das alternativas, se é que isso um dia sairia do papel, seria somente por meio de uma SAF, né? De ter um investidor e ter no contrato, por exemplo, investimento no Arruda para fazer uma arena mais moderna e tudo mais, que é com certeza algo que já aconteceu com outros times, até mesmo de exemplos de SAFs no futebol brasileiro, que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos, que é a nossa meta, né? Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, me ajuda bastante. E aqui que trazemos em média 3, 4 vídeos por semana só do Santa Cruz, de notícias do mercado da bola, projeto de clube empresa, alguns um pouco mais diferentes, como por exemplo esse aqui do Arruda, falando sobre uma possibilidade de reforma. Então para você se inscrever e não perder nenhum conteúdo, o link está aqui embaixo também, né? É só apertar esse botão e ativar as notificações. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado do nosso clube de membros do canal. A partir de R$3 você já pode assim ajudar apoiando aqui no canal e ter vários benefícios, como por exemplo acesso aos vídeos novos, geralmente com 3, 2, 5 dias de antecedência aqui no canal com seu time do coração. Ao você comentar também tem o adesivo especial, no caso você sendo membro aqui do canal, bem bacana. E isso apenas R$3 você já vai ter esse acesso. R$5 você já pode participar do nosso grupo no WhatsApp com os membros do canal, todas as vantagens que eu citei anteriormente no antigo plano de R$3, acesso a vídeos novos, tem a opção também de você, nós mandar um salve aqui para vocês, ler as dicas e sugestões de vídeos dos membros do canal. Então uma excelente forma de você ajudar aqui o conteúdo e ter uma participação maior aqui no Black Arthur. Vou deixar o link para você virar um membro na descrição do vídeo, tá? Geralmente aparece ali do lado do seu celular, seja membro ou se inscreva-se, né? Você pode clicar e ver por lá os planos também, ou clicar no link e você vê os planos e tudo mais para você assinar. Lembrando que não é uma assinatura anual, você pode cancelar a hora que você quiser e seria a partir de R$3. Bem interessante, que já ajuda. Então esse projeto aí de reformas no Arruda não é de hoje. Quero falar primeiramente sobre algumas reformas e planos que tinha para essa temporada de 2023. Deixei algumas matérias do final de 2022, onde o Santa Cruz havia chegado a um acordo com o Retrô, ambos os clubes de Pernambuco, que também disputam a Série D, para uma reforma em conjunto com a equipe pernambucana e o Retrô utilizar o estádio também junto com a equipe. Até teve foto aí dos dois presidentes e tudo mais trocando camisas, mas essa história não foi muito adiante, no caso aí sobre essa possibilidade de reforma, porque o Retrô não está mandando seus jogos no Arruda, né? E sim, os últimos jogos, inclusive da Série D, todos na Arena Pernambuco. Nessa época, sim, o Santa Cruz seria, no caso, responsável por arcar com alguns custos e tudo mais, que no caso que seria principalmente de cuidar do gramado, e o Retrô ajudaria em algumas obras, que iriam começar na terça-feira do dia 29 de novembro de 2022, para você ver que não é algo de hoje, né? Eu até lembro que eu trouxe vídeo aqui no canal, na época e tudo mais, já se passaram aí basicamente quase 8 meses e não tivemos muitas atualizações ou uma reforma significativa, né, para ter uma melhora na condição, por exemplo, do gramado ou na arquibancada, que é o principal, né, pelo lado do torcedor. Então, essa parceria entre a Santa Cruz e o Retrô meio que aconteceu, mas não aconteceu na prática, né, que era como se esperava, acabou não seguindo por esse caminho. Bom, e essa discussão que não é de hoje, eu vou deixar aqui algumas matérias da época, lá entre 2007 a 2009, falando sobre esse projeto da Arena Coral, que foi desenvolvido para ser uma possibilidade de reforma da arena, não com os custos bancados pelo Santa Cruz, e sim pela verba que o estado de Pernambuco teria para a construção de um estádio, tá? Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso, onde, até deixei essa aqui, né, que era um site, o Diário de Pernambuco, né, pra você ver, né, tava com outro formato e tudo mais naquela época, que tinha uma enquete, 500 milhões para a arena ou a reforma do Arruda, ilha ou a Ilha dos Aflitos, né? Seria assim esse questionamento, no caso falando sobre o dinheiro que seria destinado para a construção desses estádios. E assim, lançado em julho de 2007, esse estádio, a Arena Coral, esse projeto, né, melhor dizendo, teria uma previsão de um público muito grande, de uma
a arena com capacidade de 68.500 torcedores. É claro, não é tão diferente assim da capacidade máxima do Arruda, porém seria a maioria, né, tudo em cadeira e tudo mais. Então assim, era um estádio gigante, esse projeto realmente, que teria um custo, um orçamento de 190 milhões de reais. É claro, isso 190 milhões em 2007, até se você for pegar o dólar desse período, quantos que seria 190 milhões de reais na época, daria basicamente 700 a 1 bilhão de reais, tá? 700 milhões de reais a 1 bilhão de reais se você fosse para trazer nos dias de hoje, até porque a maioria dos times que fizeram estádios recentemente, igual o Atlético Mineiro, com certeza esse valor de 1 bilhão de reais é quase nada para a construção de um estádio do zero. Como o Arruda teria reformas, poderíamos cortar metade disso, 500 a 800 milhões, mesmo assim não seria algo barato, e esse dinheiro, igual eu falei, seria justamente dessa verba que o Estado teria para construção de um estádio, né, como foi a Arena Pernambuco, ou a possibilidade de reformar alguns que já tinham na capital, como foi, por exemplo, o Arruda ou a Ilha dos Aflitos. Enfim, eu sinceramente acho que seria o melhor ter colocado esse dinheiro para a reforma de um estádio em específico. No Brasil tudo deu errado, né? Até hoje dá problema igual para o Atlético Paranaense, que foi um time que recebeu esse investimento no estádio próprio, mas a Arena Pernambuco, na minha opinião, não tem sido tão útil para os times pernambucanos como tinha, né, a expectativa. Até você que com certeza lembra dessa época, viveu essa época aí, deixa aqui nos comentários que agrega bastante, porque eu não sou de Pernambuco, né, então sou bem novo também, tenho 21 anos nessa época, eu nem estava aí com 5 anos de idade, nem lembro o que estava sendo discutido, né, 2007, 2009, da construção do estádio. Se você lembra, deixa aqui embaixo, que sem dúvidas agrega bastante aqui para a continuidade do conteúdo, tá? Então essa aí era o projeto de arena, que eu vou explicar agora por que não deu certo lá naquela época. O principal motivo, de acordo com o governo na época, foi uma inviabilidade estrutural, no caso, para atender às normas exigidas pela FIFA. Mesmo, por exemplo, a reforma no Arruda ser algo próximo da casa dos 190 milhões de reais, contra a construção da Arena Pernambuco, por exemplo, que seria de 532 milhões de reais, né? Então, assim, de acordo, eu, sinceramente, essa desculpa aqui não dá para tecer muito bem, porque, putz, uma obra que custaria o dobro, com certeza, se você gastasse 15% a mais nisso, ao invés de 190 milhões, 280, vamos chutar aí o balde, com certeza faria reformas que adequariam a essa norma da FIFA, até porque não seria questão de tamanho de gramado, tamanho do estádio, que teria sim capacidade para receber os jogos da Copa. Então foi muito antes, por exemplo, de ter a confirmação de qual seria o estádio concluído, quando tinha acabado de ser escolhido a sede para a Copa do Mundo de 2014, e que foi o Brasil, né? Tendo como, por exemplo, uma das bases a cidade de Recife, do estado aí de Pernambuco. Então, na época foi isso, inviabilidade por conta da estrutura e por conta das exigências e medidas pela FIFA, né? No caso, esse investimento aí e essa ideia não andou. Então, essa é a desculpa aí que foi dada na época. Se você acha que foi justo ou não, quero que deixe aqui embaixo nos comentários. Bom, quero falar aqui sobre a capacidade hoje, em 2023, que, de acordo aí com você pesquisa no Google, é aí, ó, de 60 mil torcedores, basicamente. Até teve aí algumas reformas importantes e também passou por uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros em março de 2023 e aumentou, né, esse público, que ainda assim não seria, por exemplo, próximo dessa capacidade máxima do estádio, mas já foi bem suficiente, tendo alguns aumentos gradativos desde 2022, né, quando voltou o público ao estádio, e aos poucos também liberando novas partes, que foi importante para ter uma das maiores médias de públicos do Campeonato Brasileiro desse ano, tá? Não é nem só da Série D. Da Série D, o Santa Cruz quase leva 50% dos torcedores dos estádios, né, da Série D são no Arruda. Então, para você ter uma ideia, a média é tão alta, se você for comparar de todas as divisões, ainda assim o Santa Cruz aparece com uma média de top 10, top 15, por exemplo, nessa temporada de 2023. Então, assim, teve aí essa vistoria, alguns aumentos e reformas que foram importantes. O Arruda não está jogado, não está numa situação terrível, nossa, não, muito pelo contrário, as fotos aí, pelo que parece, tá bem tranquilo, tá bem bonito, no geral. Quero conhecer Recife aí, ir no estádio do Arruda, no caso, um estádio aí bem emblemático, e que com certeza, comparado com outros estádios aí históricos pelo Brasil, até que está numa condição boa, mas longe do que poderia estar, né? Por exemplo, o Santa Cruz, se tivesse continuado numa Série A, numa Série B, desde 2015 para cá, 2014 ali, né, que já estava numa crescente, com certeza teria um potencial de investimento, ou até mesmo já uma arena, por exemplo, o Arruda, se fosse uma arena toda renovada, com certeza poderia ter uma estrutura muito boa, né? Igual são vários os estádios
do futebol brasileiro, e isso acabou não acontecendo no Arruda, que é uma pena. Com certeza poderia ter uma capacidade superior a isso, por exemplo, igual seria 68 mil se fosse com cadeiras, né, para aquele projeto lá em 2007. Mesmo que fosse 60 mil, mas com cadeiras, tendo um pouco mais de conforto, ou um espaço ali que seja para organizado e tudo mais, alguma área popular, mas poderia aumentar até mesmo essa capacidade, né? 70, 75 mil torcedores, que com certeza a torcida do Santa Cruz consegue encher o estádio. Bom, então o Santa Cruz postou reformas do estádio no dia 7 de maio, falando o seguinte: obras para melhorias na estrutura do CT e do Arruda. No caso, essa matéria que eu vou deixar aqui para vocês, e vou ler algumas partes importantes onde falava um pouco sobre essas reformas que aconteceu no estádio recentemente. Abre aspas. A comissão patrimonial do clube, sob o comando de Vitor Pessoa de Melo, está atualmente operando obras e de restauração e modernização do estádio do Arruda, fazendo intervenções nas paredes do fosso já concluídas e criando novo acesso entre as arquibancadas inferiores da Rua das Moças e a área do campo de jogo, dentre várias outras intervenções hidráulicas e elétricas, atendendo às recomendações do Corpo de Bombeiros. Estas ações certamente possibilitarão a ampliação da capacidade de público mais uma vez. E ainda completa: desde o início da atual gestão, com grande esforço das obras de restauração e modernização do Arruda, o estádio voltou a receber todas as licenças de funcionamento e saiu da proibição do público de 0 para 3 mil pessoas na primeira semana, chegando a 7 mil pessoas na segunda semana e 20 mil pessoas após um mês de reformas. Posteriormente, ainda em 2022, com várias outras obras, conseguimos elevar a capacidade para 42 mil pessoas, e nesse ano, agora em 2023, com a realização desses novos melhoramentos, recebemos mais uma autorização de ampliação do público do Corpo de Bombeiros, desta vez para 44 mil pessoas. Então aí, no caso, né, falando sobre esse aumento, longe ainda daquela capacidade máxima, igual eu falei daqui a pouco, né? Eu falei que era 60 mil, mas hoje o máximo seria isso aí, ó, 44, isso no mês de maio, né? Então a expectativa é de que aos poucos vão liberando. Eu acho difícil chegar nessa capacidade máxima, porém já é uma média bem interessante que teve, né, um avanço nesses últimos anos. É claro que foi muito prejudicado pela pandemia, por conta das questões financeiras que afetou o clube diretamente, e também porque, como não tinha público no estádio, acabou que ficou um pouco jogado, né? Ah, não vai jogar 2020 com torcida, 2021 também não. Quando foi ali para resolver os problemas no final de 2021, a partir de setembro, agosto, e em 2022, acabou que custou bem caro, mas o Santa Cruz, um dos focos, né, da atual gestão foi justamente essa, de aumentar a capacidade do estádio, que com certeza, ainda mais estando na quarta divisão, é a principal, uma das principais fontes de receita do clube. E é claro, né, a torcida nunca abandonou o clube, tem uma média excelente, igual eu comentei no vídeo. Bom, Gustavo, será que depois disso tudo ainda tem alguma possibilidade de ter uma reforma do Arruda? Bom, isso eu não sei, né, até porque eu não trabalho no clube, não tenho fontes, por exemplo, de, no caso, alguma construtora que tem conversas com Santa Cruz, não é isso, mas o que eu vejo que poderia acontecer visando um longo prazo. Isso, sei lá, 2024, se pensar a curtíssimo prazo, 25, 2026, seria justamente o projeto da SAF, né, de assim, ter, por exemplo, um investidor associado, por exemplo, ao investimento no clube, não apenas só na parte de contratações, e sim para infraestrutura, reformando, por exemplo, centros de treinamentos e também, por exemplo, o estádio, né, do Arruda, que sem dúvidas poderia ser uma das opções. É claro, seria um investimento muito alto. O Santa Cruz hoje na quarta divisão acaba, como eu já trouxe um vídeo aqui de clube empresa, eu vou deixar na tela final quando esse terminar, acaba que o valor de mercado diminui bastante. Então é diferente se o Santa Cruz estivesse numa Série A, por exemplo, que poderia ter um poder de barganha de, vamos pedir 1,5 bilhão de reais, mas aí queremos reforma no Arruda, 500 milhões só para o Arruda, outros aportes em reforços 300, 400 milhões nos próximos anos, pagamento de dívidas e investimento em infraestrutura. Então é algo muito complicado de fazer uma exigência tão grande numa quarta divisão. Mas achando o investidor certo, e aí pode demorar bastante, e o Santa Cruz tem que subir algumas divisões, no mínimo eu diria ali numa Série B, para conseguir algum acordo muito bom, aí sim poderíamos imaginar. Não acho que ter uma reforma total, gastar 1 bilhão de reais na reforma do estádio, eu acho que isso ainda não, mas para um processo de modernização, que sem dúvidas, um estádio desse tamanho, com uma torcida gigante, tem sim que acontecer nos próximos anos, tá? Se você for analisar bem, é um dos únicos times do Brasil no geral que tem uma torcida gigante, que não tem uma arena extremamente moderna, né? Que tem o seu estádio há muitos anos, mas que não passou por uma grande reforma de modernização. Alguns dos exemplos de SAFs que eu prometi no início do vídeo, né? Que
tem como uma das associações ter reformas no seu estádio, foi recentemente com o São Januário do Vasco da Gama. A 777 vai fazer sim alguns investimentos, longe de ser, por exemplo, um aporte gigante, tá, para a reforma de São Januário, uma arena nova e tudo mais, não. Mas está condicionado a esse processo de venda do clube um percentual para destinar ao estádio. O Couto Pereira do Curitiba também é outro estádio que está associado à SAF, que vai ter um aporte pesado na contratação de reforços, infraestrutura do centro de treinamentos e essa infraestrutura para o patrimônio do clube, que seria uma reforma no Couto Pereira, essa muito mais ousada e muito mais forte do que vai ser, por exemplo, em São Januário, do Couto Pereira, passando por toda uma reformulação, muito por conta desse aporte aí dos investidores nos próximos anos. Não é algo rápido, diria que no mínimo ali, ó, as reformas começando a partir de 2025, só para vocês terem uma ideia que não é algo do dia para a noite. E também tem, se não estiver enganado aqui agora, além do Curitiba e do Vasco da Gama, o Santos, que não tem interesse de virar uma SAF, mas conta com a ajuda de alguns investidores para comprar name rights e tudo mais, fazer uma modernização, se não me engano, junto com a W Torre, na Vila Belmiro, né? Então também tem essa possibilidade de você conseguir alguns acordos com empresas privadas que podem fazer uso do estádio para shows, enfim, ter acesso à parte da bilheteria ou, por exemplo, criação de restaurantes, eventos, enfim, que pode aumentar bastante a participação. E junto nisso tem esse bônus que seria ter um estádio totalmente modernizado, que é o que o Santos já gostaria há muitos anos. Acaba que eu não estou muito por dentro dessas reformas na Vila Belmiro, mas é uma das opções que teria. Ou associando com alguma empresa, um investidor, ou, por exemplo, virando uma SAF e teria atrelado, né, o investimento no clube justamente no seu estádio. Então poderia vir a ser uma dessas alternativas. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, torcedor do Santa Cruz, o que acha dessa ideia, se é uma boa possibilidade, pensando aí no longo prazo essa reforma no Arruda e como que você vê também anteriormente ali, 2007, 2008, 2009, quando tinha ainda essa discussão para uma modernização, né, no estádio. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você quer dar continuidade aqui, ó, entender um pouco mais sobre como que está o projeto de clube empresa do Santa Cruz, clica aqui nesse vídeo que eu vou deixar na tela final para vocês. Vou deixar também o link aqui embaixo na descrição para você se tornar um membro, né, aqui do Black Cartel. A partir de R$3 você já tendo conteúdos exclusivos, conteúdos aqui que nós postamos 3, 4 dias de antecedência no canal. R$5 você tem a opção de ter o nosso grupo no WhatsApp e tudo mais, ter também todas essas vantagens de ter os vídeos novos e nós te mandamos um salve. Deixamos aqui na tela final os créditos para os membros, beleza? Valeu, galera!